isso, né? Não sobre a propaganda, evidentemente, né? Sobre a reunião que o nosso querido Fábio Mota teve nos Estados Unidos. Olha lá, ó, ele é o fonezinho. Se tivesse levado Maneca, não precisava de fonezinho, porque o Não Maneca fala precisava de fonezinho. É, Exatamente. deixa eu ler a matéria, né? Treinador Vitória Fábio Mota participou de uma série de reuniões com representantes da Major League Soccer MLS e a National Football Futebol League, League. a NFL, durante a viagem aos Estados Unidos. Rapaz, consegui falar bem inglês, viu? Conseguiu, parabéns. Consegui, pô. Tá batendo certo, viu? As agendas foram organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que levou dirigentes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro para conhecer modelos de gestão e organização das principais ligas esportivas norte-americanas. Então, não foi só amantes que Sam Michaud levou para os Estados Unidos. Segundo o Fábio Mota, a experiência permitiu o clube ampliar contatos e conhecer aspectos administrativos das competições. Conhecemos como funciona a Liga Americana, como é o nível de investimento e como funciona a questão da organização da competição. Foi uma visita muito enriquecedora e eu, como presidente do Vitória, pude fazer novos contatos com investidores e donos de clubes da MLS. Rapaz, arrepiou, viu? Arrepiou, viu? Além dos compromissos institucionais, os dirigentes acompanharam a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil empatou por 1-1 com o Marrocos na primeira rodada da competição. Durante o almoço com o representante da NFL, Fábio Mota colocou o Barradão à disposição para receber eventos da principal liga de futebol americano do mundo. Rapaz! O homem já tá vendendo a Arena Barradão, tá? Já vejo o Neres fazendo um field goal. Tem por quê? NFL realiza regularmente partidas oficiais fora dos Estados Unidos e tem ampliado sua presença no mercado brasileiro. Nos últimos anos, a Liga promoveu jogos em São Paulo e nessa temporada promoverá uma partida no Maracanã, no Rio de Janeiro. A participação das reuniões faz parte da estratégia do Vitória em ampliar relações institucionais e acompanhar modelos de gestões adotados por algumas das principais organizações esportivas do mundo. Rapaz, antes de você trazer seu comentário, Otávio, sempre Sim. muito baseado em informações, não é à toa que você tá vestido hoje com a camisa da NFL. Rapaz, isso aqui tá errado. R$99 a camisa. Pirata. Isso aqui tá errado. Mesmo assim, pô, se for nessa qualidade aqui eu pego. Mas enfim, esquece. Cara, eu vi uma entrevista do presidente do Flamengo. Ele falando que encontrou algum gestor, diretor, enfim, da NFL, e o cara estava disposto a botar uma grana no estádio do Flamengo para poder fazer uma partida por ano no Rio de Janeiro, no estádio do Flamengo. Porque para você receber um jogo de NFL, você precisa ter vestiários grandes. Porque os caras têm jogadores pra caramba, né? Então você precisa, além de ser jogadores pra caramba, jogadores grandes, né? Então você precisa ter um vestiário maior do que o do futebol normal. Cada time tem mais ou menos 54 jogadores relacionados à partida. Exato. E futebol você tem 23, né? Então você precisa de um negócio muito maior. Hoje, por exemplo, o Barradão não comportaria receber uma partida da NFL porque não tem espaço físico para poder colocar ninguém. Não tem nem campo para isso. Exatamente. Então, assim, e aí esse diretor da NFL, segundo o presidente do Flamengo, iria pagar uma grana, ia pagar 30% a 40% do investimento do estádio para poder fazer partidas, para já adaptar o estádio a receber partida da NFL. Então não seria nenhum absurdo acontecer isso do Brasil. Só que evidentemente que existe um grande espaço aí para se percorrer, né? Não é de uma hora para outra, não é uma atratividade, não é assim que as coisas funcionam. Agora, realmente eu fiquei animado com o Fábio Mota falando que ele entrou em contato com investidores e donos dos clubes da MLS. Por quê? Porque, para mim, depois Copa, eu acredito que vai ter procura de investidores e esses investidores não virão da Ásia, não virão do Oriente Médio. Para mim, os próximos investidores de clubes virão dos Estados Unidos. Aí do grupo lá de John Texton, claro que evidentemente com mais dinheiro, é evidente isso, né? Mas eu acho que vem dos Estados Unidos. E querendo ou não, quero acreditar que esses investidores no futuro vai dar alguma coisa ao Vitória. O que é que você acha, Otávio, sobre isso? Vamos lá.
Agora é aquele bloco, senta que lá vem a história. Hoje eu vim vestido com a camisa do São Francisco 49ers, não é à toa, time da NFL. Eu tenho um pouco de conhecimento de causa na área. Eu acompanho a NFL já tem alguns anos. E assim, a NFL, muita gente não sabe disso, tá? Muita gente não sabe, inclusive eu custei a botar fé quando eu soube. A NFL é a liga mais rica do mundo. Assim, de todos os esportes. Dentro de todos os esportes, a NFL é a liga mais rica do mundo. A NFL é mais rica do que a própria FIFA. Apesar da NFL ser majoritariamente americana, é a liga mais rica do mundo. Pode pesquisar em qualquer lugar que você quiser. A NFL é a maior liga do mundo, liga esportiva do mundo. E a NFL, eles estão tentando, não é de agora, já tem um tempo que eles vêm tentando globalizar a liga. E aí você tem, toda a temporada, tem vários jogos fora dos Estados Unidos. Você já tinha jogo na Inglaterra, você já tinha jogo na Alemanha, você já tinha jogo, se não me engano, tinha um jogo em Amsterdã, não lembro. Eles têm vários jogos fora dos Estados Unidos. E o Brasil entrou nessa rota. Há uns tempos atrás, desde 2024, na verdade, que foi o primeiro jogo, inclusive, se não me engano, foi o jogo que abriu a temporada, foi no Brasil. Foi Philadelphia Eagles contra o outro time horroroso aí, não lembro. Ano passado você teve o Kansas City Chiefs aqui no Brasil. Kansas City Chiefs é o time do momento, quer dizer, estava sendo o time do momento, né? Com Patrick Mahomes, com Travis Kelce, o marido de Taylor Swift. Então, assim, não foi pouca coisa. Foi um jogo de muito apelo e que eles trouxeram para o Brasil. Isso mostra, eles terem trazido o Kansas City Chiefs, que é o time mais apelativo em termos de mídia para o Brasil, não foi por acaso. Foi uma demonstração do quanto eles querem expandir esse mercado para o Brasil. Porque o Brasil acompanha muito a NFL, pode parecer que não, mas acompanha muito. Inclusive tem brasileiro jogando na NFL, Cairo Santos. É o que ele jogava no Chicago Bears, mas acho que mudou de time, não lembro. Mas enfim, e o que Fábio Mota conversar com representantes da NFL pode significar? Os donos de time da NFL, eles não ficam só na NFL. Os donos de time da NFL, eles costumam expandir o mercado deles. Eles gostam de expandir patrimônio. Não só os donos de times, mas jogadores também. Pode parecer absurdo isso, mas os caras têm tanto dinheiro, que jogador em atividade investe em time de futebol, tá ligado? Em time de outros esportes. Rapaz. Falei. Não, tô impressionado com o número que você tá trazendo. Não, mas isso é verdade mesmo. E a NFL, só que assim, o jogador que recebe mais dinheiro na NFL recebe menos do que, sei lá, menos do que muito jogador de Premier League. Recebe muito menos que isso, tá ligado? Porque eles têm um fair play que funciona, no caso. Eles prezam muito por esse fair play para que os times não fiquem muito apelões, para que eles e também que eles não segurem jogador com valores muito altos, para que outros times não consigam competir. Então, eles prezam muito por isso. E aí você tem a seguinte questão. Eles, os representantes, né, donos de times, jogadores, tudo, ex-jogadores, até, eles estavam investindo muito, eles investem muito, eles procuram investir muito na Europa. E aí você tem alguns casos como aquele Stan Kroenke, acho, alguma coisa assim, que é o dono da
daquela desgraça lá do Los Angeles Rams, que ele é ele que controla o Arsenal, por exemplo. Ele é dono do Los Angeles Rams, eles controlam o Arsenal, e eles também têm o Colorado Rapids, da MLS. Aí você tem vários outros. O dono do Tampa Bay Buccaneers é majoritário no Manchester United. Eu tô pescando aqui, tá? Os times que eu não lembro todo de cabeça, não. O dono do Jacksonville Jaguars, ele não é o dono majoritário, porque são times que têm vários sócios, mas ele não é o dono único, porque são times que têm vários sócios, mas é ele quem controla o Fulham, por exemplo. E aí você tem outros, você tem o Tom Brady, que é ex-atleta, todo mundo conhece o Tom Brady, eu imagino, é absurdo, que é marido de Gisele Bündchen. Ele controla... Inclusive tava no jogo... Tava no jogo do Brasil, foi, de seleção brasileira, inclusive, camisa da seleção. Ele é a filha, que é filha de Gisele também. Ele comprou boa parte do Birmingham. E a galera fala, mas os caras investem só em times gigantescos. Não. Ele tem boa parte do Birmingham. O São Francisco 49ers, que é esse time aqui, que é o time que eu torço, inclusive, na NFL, eles são donos mas são majoritários no Leeds da Inglaterra. Então, falar, mas os caras estão só na Europa. Porém, eles estão se chegando para o mercado brasileiro agora. Eles estão enxergando o mercado brasileiro com a lei SAF como um atrativo. O dono do New York Jets, Woody Johnson, ele estava em negociação, acho que já concretizou, mas ele estava para comprar o Crystal Palace e parte das ações do Eagles, lá do John Textor. Você falou sobre isso agora. Me lembrou um caso para poder complementar a sua informação. Né? Saiu uma matéria tem mais ou menos um ano, quando o Atlético Paranaense estava buscando investidor. Eu ia chegar lá. Então complemento a informação. Já que você ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Porque só tô tentando lembrar qual foi o time que chegou nele. Espera aí. O do Vikings. O dono do Minnesota Vikings fez oferta e, assim, ele chegou a conversar com aquele velho desgraçado lá do Atlético Paranaense, esqueci o nome dele, para comprar a SAF do Atlético Paranaense, dono do Minnesota Vikings. Então, você tem cada vez mais times de NFL, times da Liga Americana, buscando expandir o seu investimento para o Brasil. E isso pode ser proveitoso para o Vitória, sabe? Isso pode ser muito proveitoso para o Vitória. E Vinícius Souza falou ali, dinheiro tem, mas expertise no futebol? Zero. Não, muito pelo contrário, irmão. Muito pelo contrário. Exato. Esses caras... Tem dinheiro, contrato que tem expertise, meu filho. Exato. E esses caras, eles não entram no jogo para perder, não, tá? Esses caras, quando entram no jogo, é para ganhar. Ele é para ganhar dinheiro e para ganhar reconhecimento de marca, para ganhar título, para expandir a marca. Então, sei lá, se eles... Isso, Petralha, Eduardo, ele mesmo. Se eles investem num time, eles querem ganhar. Que é o caso do... Assim, vai conseguir? Nem sempre, mas sempre estão tentando. O Arsenal não joga para perder, o Arsenal quer ganhar título todos os anos. Tá ligado? Então, você tem esse interesse, você tem essa aproximação do Vitória, e isso é muito proveitoso. Pode ser que daí venha algum networking, alguém interessado em investir, em expandir a marca para cá, principalmente agora com a torcida do Vitória crescendo muito. Exato, tem outros detalhes também, né? Você falou sobre essa questão do CAP, eu lembro de uma matéria que eu li, que o CAP, ele, ao invés de buscar
os investidores do Oriente Médio, Ásia, essa galera, ele foi nos Estados Unidos porque tem um grupo de investidores, um grupão de investidores, que os caras debatem futebol, debatem investimentos num jogo de golfe. Os caras têm um grupo lá, o grupo que faz parte também de um texto, e os caras fazem isso. Então, assim, não é absurdo pensar que o Vitória pode ter um investidor vindo desse dinheiro. E é dinheiro. Sim. Tá, dinheiro de qualquer forma, dinheiro não veste camisa, dinheiro não troca bola. Isso aí faz parte. Tomara que de fato saia algo muito proveitoso dessa viagem do Fábio, né? Na hora que realmente a gente tenha novidades e tenha novidades logo, né? Mais provável de uma SAF acontecer no Vitória é o dono ser do Brasil ou dos Estados Unidos mesmo. A galera fica com a vontade de ter dinheiro de petróleo árabe e esquece que nos Estados Unidos é onde mais tem franquias. Foi mal. Eu acho que faz sentido um pouco essa fala dele quando você tem Fábio Mota o tempo todo falando que a gente não precisa se vender para árabe em toda oportunidade que ele tem. Eu acho que isso não era só ele, acho que não era só ele cornetando o Bahia, não era só ele dando aquela alfinetada. Eu acho que aí também tem muito dele e já tendo esse planejamento de investidores americanos. Tipo, eu acho que ele enxerga mais por esse lado. É um caminho. Não é um caminho natural, mas é um caminho que se desenha muito para isso, né? Porque, assim, ser brasileiro eu acho muito difícil que tenha a condição de fazer o que o Vitória quer, que o Vitória precisa, né? E assim, tivemos SAFs com investidores brasileiros e eles não deram certo. É muito diferente você partir de um clube do zero, como é, por exemplo, o FERFC da vida, como é o Atlético da vida, que você parte praticamente do zero e você consegue construir ali uma estrutura, uma história, começa de baixo, você vai desenvolvendo receitas e você vai fazendo o bolo crescer sem grandes expectativas. Outra coisa é você pegar um time como o Vitória, que já começa com 300 milhões de dívida, mas começa com um orçamento de 300 milhões por ano, com uma torcida ávida por título, com uma estrutura que precisa de investimento, que você não vai partir do zero. Então, para investidor brasileiro, você pegar um clube de massa é muito difícil. Mas, para investidor de fora do país, que chega com apetite realmente de realizar, é mais fácil de se chegar a essa realidade. Agora, é preciso se atrair esse investidor. Acho que o grande ponto aí da história é você tornar o sócio, o Vitória, atrativo a ele. E aí são diversas ações. Parte pela ação do campo, parte. Porque quanto mais vencedor esse time mais destaque você tem, né? Só que o Vitória está construindo uma história interessante, pô. Se você pega um time que consegue eliminar um Flamengo, que tem um orçamento de R$1 bilhão, que é conhecido no mundo todo. Se você consegue se você hoje tem hoje 52 mil sócios, mas tem perspectiva de chegar a 60. Se você começa a construir uma arena que tem 40 mil sócios, se você começa a vender muita camisa, se o time começa a disputar a Sul-Americana, Libertadores todo ano, você torna um produto extremamente atrativo. Então o cara passa a enxergar o Vitória e dizer, rapaz, os caras têm potencial, os caras têm sócio já, que aí, querendo ou não, o cara que pensa em investir no futebol, ele não investe somente olhando pro campo, ele investe também olhando pro todo, porque o dinheiro não vai sair somente do campo. Esqueça esse negócio de eu vou ser campeão e com a premiação eu vou pagar. Não. O cara vem para poder gerar receita. O cara vem e quer uma torcida que compre as coisas, que consuma, né? Tanto que tem uma fala de Sica em um podcast desse que ele fala: as SAFs lá na frente elas não vão brigar por título, elas vão brigar por torcedores. Então esse conceito de torcedor que serão os torcedores fãs, aqueles caras que não abandonam o clube de qualquer jeito, mas vai ter torcedor que vão ser torcedores híbridos. Ser torcedor que vai torcer para, sei lá, para Vitória, para Flamengo, para Real Madrid, para Chelsea. E se tiver um investidor da NFL, o cara vai torcer também para um time da NFL. Então esqueçam isso, né?
por isso que eu acho que o investidor brasileiro não vai ter condição de ter capital para poder investir no Vitória, e esse capital vai vir de fora, e eu acredito muito mais no investidor americano do que no investidor do Oriente Médio, da Ásia, para poder vir para o Brasil. Mas tudo isso vai depender muito da Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo pode pautar isso. Não tem mais essa história da precisa se virar SAF em 2027 por conta de legislação, porque não vai ter mais essa necessidade. Já se conseguiu se fazer um nivelamento entre imposto da instituição e imposto de SAF. Então você já não tem mais essa necessidade de virar SAF de qualquer jeito. Então acho que tudo isso pode facilitar a vinda de investidor estrangeiro, mas assim, vamos com calma esperar, mas eu sigo com a minha bandeira levantada, não é no sentido de conseguir o investidor. A minha bandeira está levantada para que o Vitória dê andamento nos processos internos da SAF. Isso está parado. Isso está parado e não pode estar parado. Então, o Vitória precisa acelerar esses processos. Para mim, é o ponto mais é o que o Vitória precisa fazer. É o dever de casa que o Vitória precisa fazer, até agora não está feito. Exatamente. Exatamente isso aí. E é isso, né? Deixa eu pegar acho que, assim, tendo um investidor americano, por exemplo, aí já se torna muito mais fácil e palpável o Vitória ter um fornecedor de material maior, como a torcida quer, um Adidas, um New Balance, uma Nike, que querendo não está muito atrelada ao esporte americano. A NFL, eles têm sempre, na NFL eles só tem um fornecedor por temporada. Tipo, não é o time que escolhe, é a liga. Então, se a liga fecha com a Nike, é a Nike que vai fornecer o material para todos os times da liga, na temporada. Esse ano eu não sei quem é que tá. Deixa eu ver. Esse ano, acho que ano passado foi a Nike mesmo que estava tendo passado. Esse ano, se não me engano, mudou. Acho que esse ano é a Under Armour que vai ser. Então, querendo ou não, você consegue ter essa facilidade maior em ter um fornecedor de nome, né? Porque aí sim, para eles faria sentido você ter um fornecedor com um nome maior, porque é só a marca, o investidor vai estar atrelado ao fornecedor também. Exatamente. Então, assim, a gente precisa enxergar também por todas as óticas, né? Acho que a gente precisa. A gente vai precisar nesse processo de SAF abrir muito coração, né? Para semana, acho que essa semana eu consigo trazer um estudo falando sobre valuation, que é interessante trazer. Inclusive, era para ter trazido, mas eu acabei esquecendo. Mas eu vou fazer esse vídeo falando sobre valuation, mas assim, acho que SAF precisa ser debatido e vamos iniciar esse processo de SAF, né?